Há momentos em que o mundo parece sussurrar um convite silencioso. Um chamado que não vem de fora, mas de um lugar profundo e esquecido dentro de nós. É o eco de algo que sempre esteve ali. A lembrança de que somos mais do que pensamentos, mais do que corpo, mais do que o fluxo incessante da mente tentando nomear o indizível. Quando o ruído se aquieta, quando deixamos de perseguir a próxima ideia, o próximo desejo, o próximo medo, algo desperta. É uma presença que não pede definição. Uma chama que não precisa ser acesa, pois nunca se apagou. A consciência pura, anterior ao tempo, anterior à história. Ela é o que observa o nascimento e a morte dos pensamentos, o que vê o nascer e o pôr das emoções sem se confundir com elas. O mundo nos ensinou a acreditar que somos o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, mas há um instante entre um pensamento e outro, entre uma respiração e a próxima, em que o véu se abre, e ali está o que realmente somos. Essa chama silenciosa é o coração do universo pulsando dentro de cada ser. Este é o chamado do portal, retornar àquilo que não nasce e não morre, despir-se dos ruídos, das histórias, dos nomes e repousar no simples ser. É nesse silêncio que o sagrado se revela, não como uma ideia distante, mas como a própria substância do agora. Você está pronto para ouvir o que existe por trás dos seus próprios pensamentos? Está pronto para lembrar o que era antes de ser alguém? Feche os olhos. Respire. O portal se abre quando a mente silencia. E o que atravessa é a alma desperta. Desde tempos imemoriais, os sábios, místicos e buscadores têm apontado para um mesmo mistério. A consciência é a essência invisível que permeia todas as formas. Antes de haver corpo, antes de haver pensamento, antes mesmo do cosmos se mover em direção à existência, havia pura consciência, silenciosa, sem forma, infinita. As antigas tradições chamaram-na de muitos nomes: Atman, Brahman, Pneuma, Espírito, o Uno, o Nada Luminoso. Mas todas tentaram descrever o mesmo fogo sutil que arde além do entendimento humano. Na filosofia vedântica, disse que o ser humano é como uma centelha dessa consciência primordial. O corpo é o templo, a mente é o altar, e a consciência é a chama eterna que ilumina ambos. Quando a mente se agita, a chama parece tremular. Quando o pensamento se aquieta, ela se mostra em sua pureza. Não há distância entre o divino e o humano, apenas a ilusão do esquecimento. Os antigos egípcios representavam esse mistério com o olho de Horus, símbolo da visão interior desperta. Ver com o olho espiritual era reconhecer que tudo é feito da mesma substância sagrada. Já os gnósticos falavam da centelha divina aprisionada na matéria, aguardando o momento da recordação. E na tradição hermética, Hermes Trismegisto ensinava: o que está em cima é como o que está embaixo. Tudo é espelho, tudo é consciência refletindo a si mesma em diferentes níveis de vibração. A mente, quando desgovernada, tenta possuir o sagrado, mas o segredo da chave antiga é simples e paradoxal. O que você busca já é o que você é. Não há caminho fora de si mesmo, pois todo caminho é interior. A iluminação, tão temida ou desejada, não é conquista, é rendição. O instante em que deixamos de tentar compreender e apenas somos. Em meditação profunda, mestres do Oriente descrevem o momento em que o observador se dissolve. Não há mais eu e aquilo que observo. Há apenas consciência pura, sem forma, sem centro. É como se uma gota reconhecesse ser o próprio oceano. Essa
É a chave antiga que abre o portal da sabedoria interior. Perceber que você é a própria chama, não o fogo que busca abrigo, mas a luz que sempre ardeu. Silenciar a mente não é apagar o mundo, é revelar o espaço onde o universo inteiro respira. Quando você se torna consciente da consciência, o véu do tempo se desfaz. Não há passado nem futuro, apenas presença. E nessa presença, tudo se purifica, pois nada real pode ser perdido. Se essa verdade ressoa em você, curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa chama com quem também busca despertar. O conhecimento é semente, mas a experiência é o florescer. Silenciar a mente é uma das tarefas mais sutis e desafiadoras do caminho espiritual. Não se trata de lutar contra os pensamentos, mas de aprender a vê-los como nuvens passageiras no vasto céu da consciência. O iniciado descobre que não é o ruído da mente que o impede de ouvir o sagrado, mas a identificação com esse ruído. O primeiro passo é a observação. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Perceba o fluxo incessante de pensamentos, o preciso fazer, o por que isso aconteceu, o e se. Note que cada pensamento nasce, vive por um instante e se dissolve. Quem observa esse movimento? Esse observador silencioso é o início do despertar. Com o tempo, o iniciado compreende que há uma diferença entre pensar e estar consciente de que se está pensando. Esse instante de lucidez, breve mas luminoso, é o portal que leva ao estado de presença. A prática consiste em ampliar esse espaço até que ele se torne o modo natural de existir. O silêncio interior não é a ausência de som, mas plenitude de presença. É um campo vibrante, onde tudo o que existe se manifesta. Quando você toca esse espaço, até o canto de um pássaro ou o som distante de um rio tornam-se sagrados, pois são percebidos sem o filtro do julgamento. Os mestres do deserto, os monges tibetanos e os hermetistas antigos falavam de um mesmo processo: morrer antes de morrer. Essa morte não é física, é o fim do domínio do ego. O iniciado morre para o personagem que acreditava ser e renasce como pura consciência testemunha. Nessa etapa, a solidão deixa de ser ausência e se torna presença plena. A meditação se transforma de prática em estado natural. A vida cotidiana passa a ser o campo da iniciação. O silêncio é mantido mesmo entre palavras. O centro é preservado mesmo no movimento. O iniciado aprende que o silêncio não é um lugar ao qual se chega, mas o chão sobre o qual tudo acontece. É o espaço onde o eu se desfaz e o ser emerge. Ele começa a agir a partir desse centro silencioso, e sua ação torna-se pura expressão da consciência. Quando o ego tenta reivindicar esse estado, ele desaparece. É como tentar capturar o vento com as mãos. O silêncio não pode ser possuído, apenas habitado. Por isso, o verdadeiro mestre é aquele que não ensina com palavras, mas com presença. Com o tempo, o iniciado percebe algo ainda mais profundo. O mundo exterior é um espelho da mente. Se há caos dentro, o caos se projeta fora. Se há clareza dentro, o mundo se torna translúcido. Silenciar a mente, portanto, não é fuga, mas transformação da realidade pela vibração do ser. O caminho do iniciado é o retorno ao que sempre fomos. Não há chegada, pois nunca houve partida. Há apenas o reconhecimento da chama eterna, ardendo tranquila no altar do coração. Há um momento na jornada em que o buscador, após longos silêncios, percebe que não há mais quem busque.
O eu que meditava, que tentava compreender, que desejava iluminar-se, começa a se dissolver como uma sombra diante do sol nascente. E então, no espaço onde antes havia esforço, surge apenas ser. Esse é o ponto de virada, quando o silêncio deixa de ser prática e torna-se revelação. O iniciado descobre que nunca esteve separado do todo, que a consciência não é algo que ele alcança, mas aquilo que ele sempre foi. É como se o oceano percebesse que nunca foi uma gota. O mistério se revela sem palavras. Não há visões grandiosas, nem coros celestiais, apenas uma vastidão silenciosa, viva, pulsante. Nesse instante, o tempo se curva e o coração reconhece o eterno. Tudo o que parecia sólido se dissolve, na simplicidade do agora. O que somos quando silenciamos a mente? Somos a própria vida, observando a si mesma. Somos o fogo que brilha no centro do ser, a chama eterna que jamais se apaga, mesmo nas noites mais longas da alma. O encontro com o mistério é a fusão entre o humano e o divino, entre o finito e o infinito. O iniciado compreende, sem precisar compreender, que não há dois. Há apenas o um, respirando em todas as formas. O silêncio agora é presença amorosa. É o abraço invisível do cosmos, o olhar do inefável sobre si mesmo. Nada precisa ser dito, porque tudo já é. Quando o iniciado retorna do silêncio, ele já não é o mesmo, embora pareça igual aos olhos do mundo. As mãos ainda tocam o cotidiano, os passos ainda seguem os caminhos de antes, mas algo profundo mudou. A chama que antes buscava fora, agora arde dentro. A travessia é o retorno do ser ao movimento da vida, levando consigo o perfume do eterno. O iniciado aprende a falar sem perder o silêncio, a agir sem se afastar da presença, a viver sem se confundir com o papel que desempenha. Ele se torna ponte entre o visível e o invisível, entre o ruído do mundo e o murmúrio da alma. Agora ele entende que cada encontro, cada tarefa simples, cada olhar trocado é um campo de manifestação do sagrado. O mundo não é mais o mesmo, porque ele não é mais o mesmo. Tudo respira a consciência. Tudo se torna parte do templo que é o próprio ser. E mesmo quando a mente tenta voltar aos antigos ruídos, ele sorri, pois sabe que o silêncio nunca o deixou. Está dentro, pulsando, aguardando o momento em que será novamente lembrado. A travessia é, portanto, a arte de permanecer desperto em meio ao sonho. É o movimento suave de quem aprendeu a dançar com o mistério, sem precisar compreendê-lo,